Olá pessoal que acompanha a TV Região, tudo bem com vocês? Hoje nesse programa muito especial de esportes, eu quero cumprimentar você que está aí, nossos telespectadores assistindo esse programa aqui na TV Região. É um programa que vai ao ar e nós estamos recebendo uma pessoa muito importante, que é o presidente do Americano, Tolentino Reis, que veio aqui no nosso estúdio da TV Região, porque o Americano de Campos está em evidência em muitas coisas aí, e você que conhece o Americano que é um clube tradicional aqui da nossa região, do Noroeste Fluminense, é um clube de Campos que tem muitas glórias, e o Americano está voltando a ser grande. E nós estamos nesse dia aqui especial para poder fazer esse programa com o presidente Tolentino Reis, ao qual eu cumprimento. E já agradecendo, presidente, você ter saído de longe para poder estar no estúdio aqui da TV Região, a TV Região que faz a cobertura aqui no Noroeste Fluminense, Zona da Mata Mineira e também aqui o Sul Capixaba. Tudo bom, presidente? Como que o senhor está? Tudo bem, Moisés. É um prazer estar aqui na TV Região, estar podendo falar um pouquinho do nosso glorioso Americano, cumprimentando todos os espectadores que estão nos assistindo aqui. É um prazer falar com vocês, falar um pouco do nosso Americano. Tem muita coisa boa para compartilhar com vocês aqui da TV Região. Obrigado, Moisés, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. O Americano que está aí disputando a segunda divisão do Campeonato Carioca. Nós tivemos o privilégio de acompanhar o Americano agora no último ano, 2024, torcendo muito pelo Americano. É um clube tradicional aqui da nossa região, que a gente gosta também muito do Americano, porque o Americano faz parte da nossa vida. Eu tenho 46 anos, né, e o Americano sempre fez parte da minha vida, ou com alegria torcendo para o Americano, ou fazendo muita raiva, porque eu sou vascaíno, né? E o Americano, na década de 80, 90, a gente acompanhou muito o Americano nessa questão. Eu queria saber, presidente, primeiro, sobre um pouquinho sobre você, porque todo mundo sempre te vê nos jogos também, como presidente agora há poucos anos do Americano. Eu queria saber um pouquinho da sua história, de onde você é e como que surgiu essa oportunidade aí de estar à frente do Americano. Moisés, eu sou carioca do Rio de Janeiro, tem 12 anos que eu moro na Armação dos Búzios e sou um atleta da luta, né? Tenho 30 anos envolvido com esporte, a gente escreve muito projeto na Lei de Incentivo ao Esporte, tem um monte de projeto social voltado para a luta espalhado em todo o estado. E eu recebi o convite através do Edson Rangel, presidente do Conselho Deliberativo, que o Bruno, na época dono da Bimove, me apresentou ao Edinho. E eu achei que fosse para escrever algum projeto, ajudar o Americano em alguma coisa que eu pudesse ajudar em captação de recursos. E tive a graça, a surpresa dele me convidar para estar presidente do Americano. Confesso que não conhecia muito sobre o futebol, mas a gente é empresário e a gente aceitou o desafio porque a gente entende que a gente tem muito a colaborar com o clube. Hoje, agora, esse ano, né, em junho, vai completar 111 anos o Americano, um clube centenário com muita história, realmente com uma camisa que nos honra em todo o estado do Rio de Janeiro por tudo que representa para o futebol carioca, para o futebol brasileiro, por todos os grandes craques que passaram pelo Americano. E eu assumi o desafio sabendo que não seria fácil, porque é um clube que vem de alguns problemas do passado. E esse ano, agora em 2020, ano passado, em 2024, o Americano ia pedir licença do Campeonato Carioca, estava correndo risco de fechar suas portas. E eu, por ser do esporte, por ser da luta, entendi aquilo como um grande desafio. Mesmo sem conhecer muito do futebol, mas sendo empresário, eu resolvi assumir esse desafio. E a gente começou a reestruturar o Americano. A gente sabe que um ano é pouquíssimo tempo para realizar tudo que a gente pensa, tudo que a gente sonha, mas a gente veio numa trajetória, num trabalho árduo de manter o Americano na A2, na segunda divisão do Campeonato Carioca, e organizar, né, semear algumas sementinhas que vão começar a germinar e a crescer agora no ano 2025. Foi um ano duro, difícil, até porque eu não era da bola, então os 6 primeiros meses eu apanhei muito, sofri muito, porque o futebol não é para amador, realmente é muito difícil tocar o futebol, custa muito caro, é um meio que a galera já tem alguns vícios negativos, que atrapalha muito o processo profissional do esporte, do futebol, mas a gente se manteve vivo até aqui e agora, no ano de 2025, a gente com certeza vai colher muitos frutos de tudo que a gente semeou no ano de 2024.
O americano já vem sofrendo muito tempo, muitos anos, né? O americano, quando a gente fala em americano, a gente lembra do Caixa d'Água, Eurico Miranda também, que eram amigos e ajudava sempre o americano que vivia muito naquele oba-oba, né? Antigo, na década de 80, 90. Sim. E muitas pessoas dessa época também, ela tem esse sentimento pelo clube, né? Aquele clube antigo, tradicional, que sempre estava no cenário nacional, não só carioca, mas nacional. E a sua chegada, presidente, causou muita assim, expectativa nas pessoas. As pessoas sentiram, agora o americano vai para frente, agora o americano vai mudar. E você tocou num ponto muito interessante, aí, muito importante, que as pessoas acham que isso muda em 2 meses, 3 meses. Nós vemos aí exemplos de SAFs e outros clubes mais, como o meu clube, né, que eu falei aqui, tentando se reerguer, tentando criar um caminho, e as pessoas acham muito fácil. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa dificuldade, a expectativa que as pessoas acharam quando você chegou, que ia mudar o clube assim em 2, 3 meses. Sim, a verdade, quando a gente chegou no clube, eu vim com uma mentalidade que a gente ia passar algumas dificuldades, mas precisava reorganizar o clube. Pra você ter ideia, o americano é um clube gigante, uma estrutura, é o 3º maior estádio do estado do Rio de Janeiro, que vai ser inaugurado em breve, é a 5ª maior potência do futebol carioca, depois dos grandes. Então, um clube que demanda muita força, muita energia, principalmente financeira. E o clube, quando a gente assumiu, o clube não tinha nenhuma conta bancária liberada, tudo bloqueado, nenhuma certidão, CND nenhuma. Então, é um clube realmente difícil tocar e trazer recursos financeiros. Mesmo eu tendo grandes parceiros como Mubadala, Adidas, marcas que já me ajudam nos meus projetos, que já são parceiros de negócio. Mas quando você entra num clube no primeiro mês, né, e você começa a fazer certificação digital, organizando esse cartão de CNPJ, tentando equalizar as coisas para você descobrir, realmente auditar o clube, porque você só consegue ter ciência do tamanho do problema quando você assume o clube, quando você passa para o seu nome, faz a certificação digital e começa a levantar os passivos que o clube tem. Aí que você começa a entender o tamanho do problema. E aí as nossas certidões CND são importantes porque com as certidões, com o clube documentado, você consegue desbravar novos parceiros, trazer recurso financeiro. E isso, infelizmente, no primeiro ano a gente não conseguiu, porque existe uma dívida muito grande, né? O americano ele foi vendido, foi feita uma permuta há 11 anos atrás com a IBEG, saiu dali da Pelinca, né? Foi demolido o estádio, veio para a área do aeroporto, né? Para Guarulhos, zerou-se as dívidas, mas você vê que de lá para cá o americano conseguiu, com as últimas gestões, acumular mais quase 40 milhões de dívidas. Então, assim, se fez um ciclo vicioso de novo. Então, o que a gente tem que fazer hoje? Quando eu falo de SAF, é bom até entrar nesse detalhe, porque eu só vim para o americano na intenção e na ideia de constituir em SAF, clube empresa, porque o associativo ele não tem fins lucrativos e o futebol custa dinheiro, ele é um negócio e é um negócio que custa muito caro. E eu entendi que com a nossa chegada e com a transformação do americano em SAF, mas na SAF do americano, quando eu falo SAF, é uma SAF do clube. Primeiro a gente equaliza, faz o regime centralizado para equalizar todas as dívidas, começar a ficar novo de novo sem vender o patrimônio, e aí sim a gente começa a negociar as ações do clube, para ter investidores para aportar recursos que queiram ter o retorno financeiro, mas nas ações, não na compra do patrimônio. A minha maior briga hoje, luta, é para que o americano não seja vendido outra vez. Quando eu falo seja vendido o patrimônio. As ações não. Até porque, quando a gente constitui a SAF do americano, a gente supervaloriza o clube. Porque todo mundo quer entrar e quer comprar um clube saneado. Ou pelo menos com as dívidas equacionadas e trabalhadas para pagamento a longo prazo, que a SAF é exclusivamente isso. É você transformar em clube empresa, fazer com que todas as dívidas, tanto trabalhistas como fiscais, sejam colocadas, num grosso modo, num panelão, junta-se tudo, faz o parcelamento a longo prazo, você tira todas as certidões e começa o clube novo outra vez, tudo novo, sem vender o patrimônio do clube. Então isso dá um fôlego a mais para a gente, e até os investidores que, quando chegarem para comprar as ações, cheguem num clube saneado, sem problemas. Então essa é a nossa principal ideia. E isso, nesse primeiro ano, foi uma luta, mas a gente está no caminho certo.
Hoje nós temos vários grupos de investidores interessados em aportar muito dinheiro no clube. Então a gente está nesse embate que eu acredito que a gente vai conseguir solucionar, porque o americano ele não está à venda. O que está à venda é a SAF. É a SAF do americano, as ações do americano. Eu vi que saiu na mídia agora há poucos dias atrás uma venda do americano por Felipe Melo. Eu sempre acompanho a sua rede social, acompanho a rede social do americano. E você, presidente, estava fora do país, né? Fazendo parcerias, isso, nós vamos falar sobre isso também nessa entrevista. E deu como certo, hein, as mídias, as grandes mídias, deu como certa já a venda do americano. E eu não via isso na sua rede social, não via isso na rede social do americano. Quem que vendeu, entre aspas, o americano, sem você, que é o presidente, que é o líder ali, está perto do clube e sem você saber também? Eu queria saber sobre essa confusão que houve aí, que a mídia dava como certa a venda para o Felipe Melo, né, e outras parcerias mais, e você não estando sabendo de nada que eu acompanhei na rede social. Sim, como eu te falei, né, o futebol não é para amador. É um esporte que existe muito maus costumes, sabe? E eu venho da luta. A gente trata as coisas com muita seriedade. A gente olha no olho, a gente é transparente, a gente fala o que pensa, e sempre para o melhor para o clube. E eu tive uma grande infelicidade, né, porque eu contratei um advogado para constituir a SAF. Esse advogado é primo do Felipe Melo. Logo no início, quando eu contratei para constituir a SAF, eu perguntei a ele, o nome dele é André, eu falei, André, você não quer trazer o teu primo para ajudar no processo? Já é um cara do futebol, pode somar, pode ajudar muito para o clube. Ele falou, não, meu primo não quer se meter com nada disso agora, só vai se aposentar lá para 2026, ele não tem interesse. Eu falei, ok, vamos continuar então constituindo a SAF do americano e vamos avançando, e lá na frente eu vou arrumar algum parceiro com tudo saneado, depois da SAF pronta, para ajudar o grande americano. E aí a gente começou esse processo, eu apresentei ele para o Conselho Deliberativo, porque eu constituí ele como meu advogado, o advogado do clube do americano para constituir a SAF, e ele precisava ter essa relação com o Conselho para eles irem tocando, todo mundo tocando com as ideias, trazendo orientações, e a gente respeita a hierarquia. Existe um Conselho Deliberativo, existe um presidente, como existe um presidente do Conselho Executivo. E a gente foi tocando a SAF, eu comecei a viajar, porque no segundo semestre eu entendi que um dos maiores negócios que o americano precisa fazer para ter recurso financeiro e receita é fazer venda da base dos meninos. E eu, no primeiro semestre, eu apanhei muito no futebol, porque eu não conhecia, deleguei muito e dei muita autonomia para muita gente fazer tudo. Nós tivemos a folha mais cara do Campeonato Carioca da 2, para ser campeão, e estávamos lutando para não ser rebaixado. Foi a mais cara. Foi a mais cara. Nossa folha batia em 400 mil reais. Eu achava que era o América, assim, porque não, tem o Romário lá. Não. Era a folha mais cara do Campeonato Carioca da 2. A gente fez um grande investimento, porque logo no início me perguntaram, Tolentino, você quer subir no primeiro ano ou você quer montar um elenco mediano só para não cair? Eu falei, não, lógico. Quem é que não quer subir? Eu cheio de disposição, de vontade, com recurso financeiro. Falei, eu vou investir pra gente. E eu vi que eu acompanhei, né, alguns jogos do americano lá em Cardoso Moreira, o time era bom, o time tinha nome de jogadores ali que disputaram a segunda, que tinha experiência, muita gente que já tinha subido alguma vez, né? Eu estou até acompanhando o Campeonato Carioca da primeira divisão, vários jogadores que estavam ali, até mesmo no americano, estão em outros clubes também. Então foi feito esse investimento. O americano era o time mais caro ali da segunda divisão. E eu deixei muito à vontade, né? Eu dei muita autonomia. E quem montou esse time, presidente? Então, como eu não conhecia futebol, eu contratei o Francis, que virou diretor de futebol, que era agente FIFA, agente CBF, e eu achando que essa nomenclatura nos ajudaria muito, né? Por ter conhecimento. E, na verdade, foi tudo ao contrário. Fui muito atrapalhado. Na sexta rodada a gente não tinha ganhado de ninguém. E aí eu tive que tomar as rédeas e assumir. E hoje eu entendo que eu, como presidente, eu tenho que exercer a função como o grande Eurico, mão de ferro. Que se você deixar muito solto, as coisas não funcionam como deveria. A gente tem que realmente ter aquele cuidado. Por exemplo, a gente tinha uma base, o Sub-20, foi vice-campeão carioca no ano de 2023 para 2024. A gente não aproveitou nada da base. Eu lembro dessa base excelente, jogadores excelentes. Eu questionei o França, falei, França, você está contratando 40 jogadores profissionais, não dá para aproveitar ninguém da base?
Não, porque o Campeonato Carioca ele é muito duro, tem que ter casca, a gente tem que contratar. E como eu contratei ele para fazer isso, eu dei autonomia e não fui atropelando as estações. Eu não conhecia, então isso aconteceu, mas a culpa é minha. Eu estou só explanando para todos os espectadores entenderem o que aconteceu, como funciona o futebol, mas a culpa não, eu não estou terceirizando a culpa. A culpa foi minha, eu que contratei, eu que dei autonomia e tudo aconteceu porque eu autorizei. Então agora, no segundo semestre, a gente entende que o futebol é diferente e eu comecei a pegar as rédeas de tudo, até porque eu já tinha um certo conhecimento. Eu comecei a aprender muito sobre o futebol. E aí quando a gente começa a aprender muito, eu comecei a tocar com pulso firme, sabe? Não terceirizando as coisas, não dando total autonomia, sempre acompanhando tudo, como eu faço nos meus negócios que eu domino. E aí a gente começou a avançar, graças a Deus não caímos. E eu comecei a viajar para fora do Brasil, fui para a América do Sul, rodei o Chile, que é um grande mercado de futebol para a gente, que é brasileiro. Os times de segunda divisão lá são times ricos, calendário o ano todo, começa 19 de novembro, vai até o dia 23 de dezembro. Consegui falar com 8 presidentes de clubes, 6 da primeira divisão e 2 da segunda. A gente já começou a fazer grandes parcerias para mandar atletas da base para lá e pegar alguns jogadores para cá também. E tem recurso financeiro, tem dinheiro. O futebol chileno tem muito dinheiro e tem um mercado muito grande para a gente. E aí eu tenho uma grande surpresa que antes de eu voltar, ou no dia que eu estou voltando do Chile, eu descubro que o edital eu já sabia, que já tinha sido confeccionado pelo Conselho Deliberativo. Eu não participei, mas o Edinho, que é o presidente do Conselho, tinha me falado e tal. E eu falei, Edinho, 20 dias é pouco tempo para a gente escolher uma empresa para assumir o americano. Eu acho que é um negócio muito sério para a gente resolver só em 20 dias. Porque se der errado, quebra de vez o clube, não tem jeito. Acabou. Né? A gente não tem uma próxima chance, uma outra oportunidade. Então isso foi comentado, mas foi tocando o negócio, e a minha surpresa maior foi que o advogado que eu contratei para me ajudar a constituir a SAF do americano se embranhou com um grande negócio, atropelou as estações, trouxe o Felipe Melo, não só para constituir a SAF do americano, mas sim para comprar o patrimônio do americano que não estava à venda e o advogado tomar o cargo de presidente do clube. Tipo assim, um golpe de Estado. E assim, de uma forma absurda. E eu costumo dizer o seguinte, eu não quero tomar a conta do futebol, tocar 100%. Quando a gente constitui a SAF e as ações forem vendidas, quem vai tocar o futebol é quem comprou as ações. Eu vou estar ali como presidente do associativo, dando total apoio, porque eu quero o melhor para o americano. Só que esses conflitos hoje é necessário porque a gente quer o bem do clube. E eu cheguei aqui para fazer realmente a diferença. Eu nunca vou deixar que na minha gestão seja manchado por qualquer tipo de negociação obscuro e que atrapalhe a marca do americano. Isso recai nas minhas costas, mesmo que seja por intermédio do conselho. Eu não vou ser nem omisso e nem conivente para que nenhum mal aconteça ao clube quando eu estiver presidente. E tem gente para poder agora, tem empresas para poder comprar SAF? Como que está esse processo? Porque está chegando aí o campeonato também, sim, carioca, tem que já correr atrás para poder montar um time, para poder disputar o campeonato da segunda divisão. Eu queria saber como está esse encaminhamento da venda da SAF. Tem empresas, tem parcerias. Se não vender, tem gente para poder fazer também parcerias para poder continuar assim, indo de acordo com como está, né? Que tá indo, o americano está indo bem. O pessoal acha que o clube é só futebol, né? Futebol, tem que colocar um time ali, a torcida, por exemplo. Exigente, a torcida do americano é brava, brava e exigente. Mas tem gente para poder fazer parceria, vai dar para tocar o clube esse ano, se não pintar uma SAF aí. Eu queria que você falasse sobre isso também, presidente. Sim, a SAF ela é muito importante para a gente conseguir equalizar as contas do passado e colocar realmente um fôlego maior para o futebol, né? Mas caso não aconteça a SAF nesse primeiro momento, porque a gente também não pode ter desespero para fazer qualquer negócio a qualquer custo. Vale-se muito, como eu te falei, não tem volta atrás. Depois que fizer esse tipo de negócio, não é igual a permuta lá que a gente pegou um outro espaço, está lá no nosso CT com o nosso estádio tocando, mas está sob o nosso comando. Quando você vende uma SAF, você perde a mão, você deixa de ser dono. O americano só vai ficar com 10%.
do negócio. Não vai ter autonomia nenhuma. A gente vai ser ali um coadjuvante. Então tem que ter tranquilidade na negociação e na venda. Respondendo a sua pergunta, o Campeonato Carioca 2 começa em maio. E o Conca virou um grande parceiro de negócio e trouxe um grupo muito forte para nos ajudar, independente da SAF. O grupo dele quer comprar as ações, não quer comprar o patrimônio, mas quer tocar o futebol. Eu ainda estou presidente por mais 4 anos no Americano, caso nada disso aconteça. São 5 anos? Quando eu assumi, a gente mudou o estatuto para poder dar uma certa autonomia para que eu pudesse tocar. E é bem legal isso também, porque dá a oportunidade de você manter. Se você pega um clube ali 2, 3 anos, eu acho que não dá tempo de fazer. Não dá tempo. Não dá tempo. Então, nós já estamos montando toda a comissão técnica, já estamos analisando os jogadores que vão ser contratados para a próxima temporada. Dessa vez terá limite. Eu vou estar muito à frente disso, vou ajudar a selecionar, vou ajudar toda Vai a usar a categoria técnica. de base? Vamos usar a categoria de base, foi um grande erro que a gente Tem alguma sobra da categoria de base do 2023 que pode ser útil? Estou falando sobra, não é para poder falar de uma maneira assim, chula não é isso. Sim. Mas assim, porque às vezes os jogadores vão embora, né? Os jogadores vão embora do clube. E da forma que foi, ficou muito ruim pra gente, né, pro americano, porque assim, foi dispensada a base toda que era muito boa. Então eu, como aprendi muito rápido, a gente aprende apanhando, eu tô abrindo um grande peneirão. Alô, Bom Jesus. Muito bom. Bom Jesus, do Itabapoana, Bom Jesus do Norte, Apiacá, São José do Calçado, Mimoso, tudo, a gente alcança tudo isso aí. Sim. E tem muita gente boa por aqui. Sim. Inclusive dessa categoria de base do americano, a gente faz a Copa Noroeste, que é o maior campeonato do Noroeste Fluminense aqui de futebol, feito pela AEM. Futebol amador, né? Sim. E muitos garotos daquela de categoria de base lá do americano disputou essa Noroeste. Acredito. Entendeu? Tinha muito menino bom. Muito menino bom mesmo. Inclusive, da Noroeste também, surgiu ano passado alguns jogadores que foram contratados para poder disputar a terceira, quarta, quinta divisão do Campeonato Carioca. Entendeu? É muito bom isso daí. Então, você está falando assim, para muitas cidades aqui, Itaperuna, né, Porciúncula, Natividade. Então, a galera aí faz o convite, então. Nós abrimos um peneirão bem diferente do tradicional, que as inscrições terminam dia 17 agora de janeiro. Quem quiser se inscrever, entra lá nas redes sociais do Instagram do americano, vai estar lá o telefone da Flávia, nossa secretária. Vai estar aqui debaixo também. Faz o cadastro lá e a peneira começa do dia 20 ao dia 30. Vai ser muito bem organizada e essa peneira é desde o sub-17, sub-20 e sub-23. Aí me perguntaram, Tolentino, mas por que sub-23? Nunca ouvi falar em peneira sub-23. É justamente para a gente dar oportunidade para esses meninos de 2023, 23, 24, que foram dispensados. E tem muito jogador bom que não tiveram oportunidade ou por conta desses maus costumes do futebol, de panela, do treinador ter aquele preferido, de não colocar o garoto para jogar, e às vezes ele se frustra, mas ainda tem um pouquinho de esperança de se tornar um grande jogador, o americano vai dar essa oportunidade, porque esse ano, além do Campeonato Carioca, nós recebemos com as minhas viagens um convite para a Suécia, para a gente disputar uma competição no mesmo período do Carioca, que vai ser em julho, uma competição em 2023, para 23 anos, para quem tem 23 anos, será sub-23, só para venda e negociações. Então nós vamos montar um time, além do Campeonato Carioca da segunda divisão, nós vamos montar o elenco principal do americano, mas vamos montar um outro elenco só para viajar e para negociar na Europa, sub-15 e sub-23, em julho, lá na Suécia, que vai estar os grandes clubes europeus, vai ter muitos scalpers lá para poder estar analisando esses meninos do Brasil. Então, por isso, a gente abriu o peneirão de 23 anos e quem sabe também não sai nessa peneira de 23 anos alguns atletas para ajudar o elenco profissional para o Campeonato Carioca da segunda divisão. Então, você que está assistindo a gente aí nesse programa de esporte, muito legal essa entrevista com o presidente Tolentino Reis, presidente do Americano de Campos. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, tá? Para você aí acompanhar a rede social também do americano, você pode se inscrever, você que é jogador, você que tem um filho aí na sua casa também, que tem o sonho de ser jogador, gente, o americano é reconhecido nacionalmente e o Tolentino Reis está levando o nome do americano para o mundo inteiro aí. Eu acompanhei a rede social, vi que ele viajou bastante aí na América do Sul
e mostrou e levou o nome do Americano para muitos lugares. E você pode fazer parte do Americano agora, também fazendo essa peneira aí. Você também pode ser jogador profissional, né? Porque Sim. tem os de 20 anos, 18 Sim. anos, que não foi aproveitado Sim. em outros lugares, mas você pode ser aproveitado lá no Americano. O Americano está com grandes oportunidades aí para você. Falando na categoria de base mais um pouquinho, o presidente, eu vi que voltou a funcionar agora de uns meses para cá a categoria de base. Foram campeões em algumas categorias, né, menores. Eu queria que você falasse como que está agora a categoria de base do Americano. Tinha sido colocado um parceiro, né, na categoria de base, mas agora o Americano assumiu totalmente 100% a categoria de base? Isso desde do segundo mês que eu assumi. Eu assumi o Americano em dezembro. Em fevereiro, nós trouxemos para nós toda a base do Americano. Hoje temos todas as categorias. A gente sub-6, sub-6, sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-15 e sub-17 disputando o Campeonato Carioca. Essas categorias todas que eu falei, do sub-6 até o sub-14, disputa o Metropolitano Série Prata. E do sub-15, 17, 20 e 20 feminino e profissional, disputa o Campeonato Carioca da segunda divisão. O Americano nunca teve todas as categorias disputando as competições principais do estado do Rio de Janeiro, como tem hoje. E custa muito caro para a gente manter, mas é uma luta e a gente tem mantido para dar oportunidade para essa molecada. E a gente precisa agora reconstituir e voltar com o DNA do Americano. Como você falou aqui em off, a gente estava conversando, você é vascaíno, vinha para assistir os jogos no Godofredo, né? Sim, passei algumas raivas no Godofredo. Passou algumas raivas e você lembra que o Americano era uma potência. Eu conversei com grandes jogadores do Campeonato Carioca, né, da primeira divisão, que a gente está abrindo o leque de amizade, parcerias. Eu tenho andado muito em busca disso, e todos os grandes jogadores da primeira divisão, Flamengo, que eu tenho conversado, Vasco, o próprio Botafogo, fala, cara, quando a gente ia lá para campo jogar com o Americano, a gente ia torcendo para sair com empate, porque ganhar do Americano lá era difícil demais. Então quando a gente saía com empate, saía muito feliz, porque o Americano tinha um DNA de guerra, de vitorioso, e a gente vai reviver, vai renascer isso tudo de novo. Agora no sábado nós tivemos um almoço lá com todos os grandes ex-jogadores. Eu vi, muito bacana. Alguns meses atrás bacana. Também com os goleiros, sim, com a galera, né? Tem até um aqui, o It, o Geraldo It, é daqui de Bom Jesus, já pegou pênalti do Roberto Dinamite, cara, quando ele era do Americano. Muito legal, né? Então esse encontro aí para mim foi muito bom, até para conhecer um pouco mais da história dos jogadores, porque eu sempre falei, eu não conhecia do futebol e nem do americano. E hoje eu tô numa imersão, me sinto muito americano. Eu sou um cara que eu mergulho em tudo que eu quero fazer, tudo que eu entro de cabeça, não retrocedo, e a gente só vem para fazer acontecer e para dar certo. Só para quando dá certo. Então a gente tem esse objetivo, não vamos esmorecer, é muito difícil, a luta é grande, mas o americano já avançou muito, muito. Só colaborando aqui com a palavra do presidente, a gente sempre está fazendo muitas transmissões de jogos, a gente faz no Noroeste, faz Ser Esporte no Espírito Santo também, o maior campeonato de municípios, que o governo do Espírito Santo ele ajuda muito, ele apoia muito o esporte lá, né? Apesar que o Espírito Santo não tem assim, um esporte muito desenvolvido, agora o Rio Branco SAF tá levantando lá legal. O esporte, mas eu tive com o Pelica, Pelica já passou por time grande, já jogou no estrangeiro. Eu tive com o Ronald, lateral direito do Fluminense, campeão carioca em 95, aquele gol da barriga do Renato Gaúcho. Começou a jogada com o Ronald, entrevistei ele agora há pouco tempo, ele é um dos chefes lá do Fluminense. Ele já jogou no americano, ele tem saudade do americano. Ele falou que tinha mais saudade do americano, né? Porque o americano era um clube assim, que todo jogador, sem ser os times grandes, né? Claro, a gente não vai falar aqui do Fluminense, Botafogo, mas sem ser o time grande do Rio, todo mundo tinha um sonho de jogar no americano, porque o americano era uma marca assim enorme, que o presidente Tolentino Reis, com toda a sua equipe, está tentando agora levantar e vai levantar o americano, né? A gente vai ver o americano ainda grande, disputando campeonato grande, e nós vamos ver o americano em breve aí. Queria que o senhor falasse também sobre o futebol feminino, que é uma alegria. Eu fiquei muito feliz também. Eu sou um amante do esporte, do futebol. Gosto, tem dois times do Rio que eu gosto, sem ser o Vasco. Eu gosto do Bangu, porque eu sou carioca de Olaria, mas eu gostava do Bangu. E gostava muito do interior aqui do americano. Eu tenho até uma camisa do americano antiga.
também do Bangu, mas eu sou um torcedor assim do esporte, né? Eu gosto de ver o esporte. E eu fiquei muito feliz da primeira postagem lá do americano futebol feminino disputando o Campeonato Carioca, jogando com grandes clubes. Gostei muito daquele menino também que você vai falar o nome dele, presidente, que estava também na comissão técnica do profissional e agora assumiu o futebol da categoria de base do feminino. Queria que você falasse desse esporte legal demais. Sim. Que o americano de Campos tem aí o futebol feminino. Futebol feminino abrilhanta, né, cara? O futebol profissional, o grande e glorioso americano. E foi uma grande, assim, pra gente foi um grande investimento que a gente fez. E a gente está muito orgulhoso das meninas que chegaram no primeiro ano agora no americano, já disputando o Campeonato Carioca, jogando contra grandes clubes da primeira divisão, não se amedrontando, não se intimidando, realmente estão evoluindo muito. Acredito que esse próximo ano vai ser um ano de colher muitos frutos também no futebol feminino. Elas foram campeões da Liga, representando a Liga Campista agora regional, pelos 92 municípios. O americano foi campeão. Então, assim, a gente entende que nós estamos no caminho certo. Mesmo com tantos desafios, com muitas dificuldades, as meninas foram lá e souberam representar muito bem, honraram muito bem a camisa do americano. É um grande orgulho para a gente ter o futebol feminino, o americano em todo, mas o futebol feminino que tem uma certa dificuldade, né? A dificuldade do futebol feminino é muito maior do que o futebol masculino. E as pessoas ficam comparando muito o futebol feminino com o masculino. Tem a ver, o futebol em si tem muita coisa a ver, mas a gente sabe da dificuldade das meninas, novo, né? É muito difícil. Ainda para maturar ainda vai demorar um pouquinho, mas mesmo assim elas já estão abrilhantando o futebol brasileiro. Você vê agora vai ter copinha feminino. Muito legal. Que legal. E quem sabe a gente não consegue um convite. E de repente a gente está lá disputando com os grandes. E volta agora, dia 20, as meninas já voltam, acabam as férias. E as tem teste para as meninas? Porque tem muitas meninas aqui também que são boas de bola, né? Os testes das meninas são diferentes das peneiras, né? O que a gente faz? Quem quiser, a região toda, que quiser jogar no time feminino do americano, é só comparecer direto no CT e falar que tem interesse. A gente vai marcar as avaliações e as avaliações já vão ser direto no time principal, né? A gente monta os dois times lá e vai experimentando, vai dando oportunidade. Quem tem interesse, quem quer ficar, a gente vai dar um suporte para ajudar, porque a gente precisa realmente de boas meninas para que abrilhantam e ajudem o futebol feminino a crescer mais ainda. Pode entrar nas redes sociais também do americano. A gente vai estar sempre aqui embaixo, pessoal. Vai estar sempre aqui embaixo a rede social do americano para poder você mandar mensagem. Tem uma pessoa que cuida, né, da rede social. Tem o telefone também da secretária que está sempre ali. Ela vai ficar só responsável para responder, para estar ajudando e auxiliando. Horário comercial que Horário funciona? Comercial. Então, você que tem o sonho aí, você que é menino também, de categoria de base, você que tem o sonho de ser jogador profissional de futebol, gente, o americano está aí com as portas abertas. É difícil ter um clube com a porta aberta assim. Os clubes são muito fechados, né? Assim, tem muito clube, o presidente, que é muito a partir de empresários e outras coisas mais. A gente tem essa dificuldade imensa, que nós temos muitas pessoas, muitos meninos aqui, meninas, que têm um talento enorme, mas esbarra ali na hora do empresário. O americano está dando essa oportunidade de você ser empresário, ir lá com seu pai, com a sua mãe, para poder você fazer um teste na categoria de base do americano feminino ou masculino. O futebol feminino já é profissional? Já joga como profissional? Joga profissional. Só tem, a partir de qual idade? A partir de 18. De 18 anos, né? Sim. Mas se tiver um talento assim antes de 18, que joga aí também ele vai para o americano e a gente vai, porque além do Campeonato Carioca, a gente tem outras competições. Sim. Então a gente dá oportunidade para todo mundo. E eu, como fui atleta, a gente não pode frustrar o sonho da juventude. Eu sempre falo que nem sempre é só sobre futebol. Sim. É sobre oportunidade, é sobre a socialização. E o americano, ele é muito mais do que só futebol. A gente vai ter um cunho social, já tem um cunho social, já tem uma abertura, uma oportunidade. A gente é de muito fácil acesso. Como você falou, é um clube de portas abertas para quem quiser chegar. Sempre foi, tá? Para a gente poder estar ajudando. Isso é muito importante. Sim. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a parceria no exterior, presidente. Como que funcionou isso? Você foi lá, você esteve nos Estados Unidos também, você fez alguma parceria lá nos Estados Unidos ou você só foi passear mesmo? Eu fui no Orlando City, nós estamos montando 2 clubes de futebol também no exterior.
lá em Orlando, nos Estados Unidos, e no Chile, porque a gente entendeu que a gente tendo uma base, um alinhamento com esses países, a gente tem mais fácil para captar tanto do Chile quanto do Brasil e fazer um meio campo lá. E a gente tem uma visão muito empreendedora, muito diferente, saindo um pouquinho da caixinha só do futebol. E volto a dizer, futebol é um negócio, então a gente tem que pensar como um negócio. Então, quando a gente expande americano, Campos dos Goytacazes, daqui a pouco americano, Chile, daqui a pouco americano, Argentina, daqui a pouco americano, Orlando, a gente consegue aproximar mais dos clubes e ter aquele fazer um meio campo ali de negociações, a proximidade. Então, no Chile, por exemplo, eu tive lá no O'Higgins, que é uma grande estrutura na primeira divisão, tive no União Espanhola, Palestino, Santiago Morning. Paulo disputou Libertadores, Sim, gente, Sul-Americana, time grande. Sim, tive no Universidade Católica, Universidade do Chile. E a gente conseguiu diretamente, presidente, sem intermediário, sem agente, sem empresário. A conversa fica muito mais tranquila, muito mais transparente. Penharol também, né? Você foi no Penharol. A gente Penharol é a nossa casa, nossa segunda casa agora. E esses clubes querem nos ajudar, principalmente a subir para a primeira divisão, porque eles entenderam que também a gente subindo para a primeira divisão vira vitrine para eles. Então essa parceria é muito boa, da gente emprestar jogadores de graça. Quando eu falo de graça, é jogadores indo para lá para realizar o seu sonho, que só vai depender dele, sem custo, entre aspas, para os clubes internacionais. Eles só vão pagar a hospedaria e um salário base. Sim, e vão tratar, pessoa sobreviver lá, né? tratar das negociações. Então assim, a gente fez uma parceria de 50-50, que é muito bom. Então a gente manda um garoto para lá, ele vai aprender um idioma diferente, ele vai ter uma oportunidade de um intercâmbio diferente e ele vai estar numa vitrine de uma primeira e de uma segunda divisão com muita estrutura, que são os países da América do Sul. E com isso facilita o nosso trabalho, a gente consegue avançar e evoluir muito, otimizar o tempo e dar muita oportunidade para essa molecada que precisa. Gente, nós estamos aqui com o presidente Tolentino Reis, presidente do Americano de Campos. A gente fala Americano de Campos porque todo mundo conhece o Americano de Campos dos Goytacazes. Ele está falando aqui sobre assuntos importantes para você que é torcedor, para você que acompanha também a TV Região Esportes aí, no Sul Capixaba, Noroeste Fluminense, Zona da Mata Mineira, a gente alcançando aí toda essa galera que quer saber como o americano anda, né? E o americano está muito bem, obrigado, nas mãos aí do Tolentino Reis, o presidente, e também de todas as suas parcerias. Ô, presidente, para manter o americano profissionalmente, assim, categoria de base, tem parceria, assim, de empresas que querem virar parceiras também, porque muitas vezes nós não divulgamos isso, a imprensa ela não divulga como que eu faço para poder ser um parceiro lá do americano. E nessa pergunta também, eu queria que o senhor respondesse, porque você já abriu o leque aí de parcerias na Americano Campos, Americano Orlando. Eu queria saber também se o americano tem ideia, né, nesses outros anos agora, de montar escolinhas de futebol em outras cidades, porque a gente vê que muitos clubes pequenos, não só do estado do Rio de Janeiro, mas de outros estados, também têm montado escolinhas de futebol para poder espalhar um pouquinho mais o nome do clube e também fazer captação de novos atletas. Então isso é muito importante. Respondendo a sua pergunta sobre os parceiros, a gente precisa muito, né, de bons parceiros que nos ajudem a tocar o futebol. Todo mundo é muito bem-vindo, as redes sociais estão lá, o Instagram, o telefone vai ficar no rodapé. Quem quiser participar, divulgar sua marca, colocar na camisa, ajudar o clube, ajudar na parte social, a gente está sempre aberto a ouvir e a receber todo mundo que queira ajudar. O americano é uma grande família e seja bem-vindo. E com relação às escolinhas, esse é um planejamento que já estava no nosso caderninho no ano de 2024. De rodar os 92 municípios e abrir pelo menos uns 2, 3 núcleos em cada cidade para poder dar uma oportunidade e otimizar o tempo também para poder buscar, já vem pronto, né? Se tem aqui em Bom Jesus uma escolinha de futebol, aí tem um coordenador da escolinha, Tolentino, pô, chegou um garoto bom aqui, acho que vale a pena, ou vamos fazer uma peneira. E a gente tem o interesse de, nesse ano de 2025, se der tempo e a gente conseguir, fazer a Cano Cup, que com as escolinhas todas e uma competição do americano entre os atletas do americano, a peneira fica muito mais fácil. A gente consegue observar os talentos
muito mais fácil. Só que, infelizmente, no ano 2024 foi muita coisa. Foi o meu primeiro ano, muito problema para resolver. Eu já entrei no ônibus a 1.000 por hora, tendo que trocar o pneu, porque tinha que montar time, elenco. Eu cheguei em dezembro, em fevereiro já tinha que estar tudo pronto para o Campeonato Carioca. Eu não pude nem respirar, porque eu nem conhecia muito do futebol. Então, foi muito problema para resolver em 2024. O primeiro semestre foi uma luta. A gente tinha esse planejamento, mas a gente não conseguiu colocar em prática pela quantidade de trabalho que é. Eu morei no CT os 6 primeiros meses, pra você ter ideia. Eu chegava lá sexta-feira, segunda-feira, só ia embora no sábado de manhã, quando não tinha jogo. Quando tinha jogo, já ficava só em casa no domingo, porque eu vivi muito futebol para poder, hoje, estar aqui numa tranquilidade, falar para você que o americano do ano passado vai ser totalmente diferente. Esse ano o americano realmente vai colher muitos frutos por tudo que a gente semeou. Futuro daí do futebol profissional do americano agora, já está montando time, como que está? Eu queria que você falasse para a torcida do americano como vai ficar o time do americano para esse ano. Inclusive, pessoal, eu gostei muito de 2 jogadores, né? Do goleiro do americano, que inclusive está no Nova Iguaçu, eu vi agora contra o Vasco, está lá no Nova Iguaçu. Zanetti, Pedro Zanetti, muito grande bom goleiro. Ele agarrou também, inclusive, depois de sair do americano, quase subiu com o Paduano, né? Agora, há pouco tempo, o menino é muito bom. Fiz também lá no Kleber Andrade, a final do campeonato capixaba, dos 2 Rio Brancos, o Rio Branco Polenteiro e o Rio Branco do Espírito Santo mesmo, que foi até campeão. E o Pedro tinha machucado, entrou o segundo goleiro, que era Pedro também, do Duque de Caxias, e é um goleiraço, né? E agora ele tá lá. Também tem um menino que tá no Goiânia, que é o melhor jogador do americano, o Pitbull, do americano lá. O Anthony. Aquele menino, eu sou fã dele, eu achei ele assim. É um menino que salvou o americano ali, que joga na zaga, joga na lateral, joga na cabeça de área. É um menino assim que eu torço muito, conheci ele o ano passado no Campeonato Carioca, subiu com São Gonçalo, agora esse ano também. Rapaz, o cara é muito bom. O time, como que vai ser a base do americano? Quem está montando esse time? Você já fez a parceria com o Conca lá também, mas vai entrar também alguns outros meninos? Vai ser uma mescla? Como que a torcida pode esperar do futebol profissional do americano? Bom, primeiro que a gente vai ter o nosso DNA próprio, né? Essas minhas viagens na América do Sul me mostrou que a gente precisa da disciplina e do operacional do futebol, principalmente da Argentina, do Uruguai e do Chile, e com o nosso talento. A gente tem um talento, mas a gente não tem a disciplina que esses países têm dentro do futebol, e eu pude entender isso. Se a gente tem a mentalidade desse povo com a bola que os brasileiros têm no pé, a gente fica imbatível, ninguém ganha da gente. E a gente tem que ter um DNA diferente do que a gente adotou na última temporada, que foi jogar por uma bola, jogar para trás. Esse não é o perfil do americano. O americano é jogar para frente, é aguerrido, é ir para dentro o tempo todo, independente do resultado, é buscar o resultado, não esperar o resultado chegar. E eu entendi também, aprendi, e é isso que o americano vai ter. Vai ter um DNA da guerra, da luta, organizado, estruturado, oportunidade para a base. A gente vai aproveitar os meninos da base, mas a gente vai fazer parceria com os grandes clubes da primeira divisão. Flamengo e Fluminense já tem uma conversa para empréstimo de jogadores também, entendeu? Mas a gente vai priorizar os atletas nossos da base, porque são eles que vão dar o fruto no futuro, são eles que a gente vai poder negociar, a gente tem que dar rodagem para ele, e o nosso DNA tem que ser do americano. Então a gente vai fazer isso. O treinador provavelmente vai ser um treinador argentino, que a gente já está conversando há mais de 2 meses. É um cara que tem muita experiência no futebol nacional, internacional também. Mas eu queria sair um pouquinho daquela roda do Campeonato Carioca da segunda divisão, que são os mesmos técnicos, os mesmos jogadores o tempo todo. Eu acho que a gente precisa oxigenar e montar o nosso DNA, tirar os vícios, sabe? Todo treinador que chega quer levar 5, 6, 7, 8 jogadores, e às vezes aqueles jogadores não estão ali por meritocracia. Então a gente vai hoje priorizar a meritocracia, não vai ter acocho, não vai ter acerto, não vai ter empresário. O jogador que vai jogar é o que tem o DNA do americano, é o que merece por merecimento. Então só vai depender deles. Aquele que tiver com vontade, com fome de bola e vontade de ser campeão pelo americano, ele vai ter oportunidade. Presidente, como blindar também, porque eu vejo que muitos jogadores que jogam segunda, terceira, quarta divisão, joga também outros campeonatos paralelos sem o clube
saber como que você dando essa oxigenada, vai mudar um pouquinho mais o panorama, porque o cara é profissional. Sim. E muitas vezes joga outros campeonatos também paralelos ao mesmo campeonato. Com isso você vai blindar também esse tipo de situação? Sim, até porque isso vai ser inadmissível. Com as oportunidades que a gente está dando, com a estrutura que o americano está dando, não vai ter o porquê ele fazer isso. A não ser que ele queira ficar no futebol amador. Ele nem precisa nem vir para o americano. Ele pode ficar lá no amador. Agora, quem quer realmente ser profissional da bola, quem quer construir a vida através do futebol, eles vão contar com um presidente e com um clube forte, com uma camisa que pesa muito. Hoje o americano ele vai ter esse DNA. Então, como você falou que muitos atletas daquela época de times menores queriam vir para o americano, eles têm que ter esse desejo de permanecer no americano, de jogar no americano, mas jogar com seriedade. O americano vai ter a sua identidade resgatada. Quero agradecer ao presidente Tolentino por ter recebido nosso convite, estar aqui no nosso estúdio da TV Região, e hoje nós estamos fazendo essa entrevista muito especial. Presidente, queria que você falasse, agora para poder nós encerrarmos, nosso microfone vai estar aberto aí para poder você mandar um recado para a torcida, um recado para a galera do americano, do que será, né, o americano. Sim. Desde o dia que você assumiu e daqui para frente, o que vai ser do americano de hoje em diante? Bom, esse recado vai ser realmente para os torcedores do americano de coração, quem realmente torce, quem quer realmente um americano forte, que chegue mais para perto, o CT está aberto para conversar, para entender as demandas. Eu sei que o torcedor, também respeito muito eles, porque tem muitos deles, torcedores de verdade, que ficaram muito magoados com todo esse percurso do americano. Só que eu queria dizer, eu cheguei tem apenas um ano, muitas das coisas que a gente prospectou não aconteceram, porque o futebol não é uma fórmula exata. Mas dê tempo ao tempo, vocês podem ter certeza que aqui tem um alvinegro de coração, tem um cara que não conhecia o americano quando chegou, mas manteve o americano, está na luta, lutando pelo americano, e nós vamos chegar. Isso é uma palavra de honra minha, eu tenho certeza que com tudo que a gente semeou, o americano já vai voltar a estar onde ele nunca deveria ter saído, que é entre os grandes. Em nome de Jesus, isso vai dar muito certo. E o trabalho, eu confio muito no trabalho, acredito muito no trabalho. E é o que a gente faz incansavelmente, é trabalhar para realmente fazer o americano voltar num grande patamar dentro do futebol nacional. Para encerrar, presidente, você falou em Deus. Eu sempre vejo você falando nas redes sociais sobre Deus, sobre a bênção de Deus na vida. O homem precisa disso também? O homem precisa de Deus para poder ter sabedoria aí, para poder guiar também, porque eles falam, o esporte, futebol, é uma profissão, tem pessoas envolvidas, tem muita gente mesmo que sobrevive disso, leva o pão de cada dia para casa por causa disso. Então as pessoas ficam, futebol, misturar com Deus. Mas Deus é importante em tudo também, para você, inclusive, presidente, porque eu sempre vejo você falando em Deus. Não, eu só estou aqui por causa dele. Eu tenho certeza que esse projeto do americano é uma missão dele. Eu não sei o que ele quer, mas eu estou aqui e eu sei que se ele me colocou, ele vai fazer algo diferente. Então eu tenho certeza disso, é o que eu acredito, é o que eu confio, respeito todas as religiões, mas eu acredito no Deus que eu sirvo e eu sei que o americano vai chegar num patamar muito diferente no país. Presidente, em nome da TV Região Esportes, eu quero te agradecer por ter saído de tão longe para poder vir aqui dar essa entrevista para a gente. Agradecer, torcemos muito pelo americano. A gente espera estar lá esse ano novamente com a TV Região, fazendo a cobertura, igual a gente faz, né? Do Campeonato Carioca, do Campeonato Capixaba e outras coisas mais. A gente faz Brasileirão e outras coisas. Muita coisa a TV Região está envolvida. E eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite, de um maior bom grado estar aqui no nosso estúdio, interior do estado do Rio de Janeiro, né, a nossa cidade, mas o presidente saiu de longe para poder estar aqui e nos dando essa belíssima entrevista. Eu que agradeço, obrigado à TV Região pelo convite, você é sempre muito solícito, um grande entusiasta do americano, isso me orgulha muito, e dizer para vocês que é sempre bom estar aqui, e a hora que chamar eu venho para tomar esse café e tomar essa água. Tá certo, pessoal, aguarde muito mais na TV Região, porque a TV Região sempre está conectada com você. Grande abraço.